Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso periograma. Na primeira linha, a gente pode observar que ele pede a distância da união esmalte-cemento até a margem gengival. Então, a distância entre a JEC, união esmalte-cemento, até a margem gengival. Então, vamos lá para o nosso manequim. Aqui a gente pode observar que o meu manequim já tem um pouquinho de recessão. A minha união esmalte-cemento do meu manequim, apesar de estar encoberta por cálculo dental, ela tá mais ou menos nessa região. Então, quando eu meço, vamos lá, vamos mensurar, vai dar ali, ó, 1 milímetro, 2 milímetros mais ou menos, né? Então, eu venho na distal do meu dente 18, que foi o sítio que eu mensurei, eu vou anotar 2 milímetros, tá vendo? Na sequência, eu vou vir de novo, união esmalte-cemento até margem gengival. Vamos ver se eu consigo mexer um pouquinho essa câmera. Então, olha lá, aqui na região do centro, eu já tenho uma recessão bastante significativa. Então, olha lá, a minha margem, a minha JEC tá mais ou menos nessa região, certo? E a minha margem gengival tá lá na apical. Então, olha lá, quando eu vou medir, eu vou ter mais ou menos 3 milímetros. Então, eu venho aqui, dente 18, que é o dente que eu tô mensurando, sítio central da vestibular, 3 milímetros de recessão gengival. Na sequência, eu venho para face mésio-vestibular. Eu vou fazer a mensuração. E ali, de novo, a distância entre a margem gengival e a JEC deu ali aproximadamente 2 milímetros. Então, eu vou anotar 2 milímetros. Lembrando que esses valores estão positivos, porque o meu paciente teve perda, ele tem uma recessão. Se ele tivesse uma hiperplasia, eu iria anotar esse valor como sendo negativo. Vamos mostrar um exemplo. Então, eu tenho aqui o dente 48. Então, vamos lá. O dente 48, como vocês podem ver, ele tem uma hiperplasia. Então, eu vou pegar a minha sonda OMS, ela tá um pouquinho fora de foco. Mas olha lá, dá pra ver que ela tem a bolinha. Eu vou introduzi-la dentro do sulco gengival. Olha lá, eu vou ter 2 milímetros, mais ou menos, de hiperplasia. Então, eu vou vir aqui no meu dente 48, e como eu vou anotar essa hiperplasia, eu vou colocar um sinal negativo e vou colocar 2 milímetros de hiperplasia. No centro do meu dente 48, olha lá, a minha JEC tá bem na altura da minha margem gengival. Como eu vou anotar esse número? Eu vou anotar esse número como sendo 0, porque coincide com a margem gengival. E, finalmente, na mesial, eu tenho ali a margem gengival. Vamos ver qual é a medida. Ela vai estar a 2 milímetros da minha JEC. Então, eu vou anotar aqui o valor número 2. Tudo bem? Vamos voltar, então, para o meu dente número 18. Na segunda linha, ele pede a profundidade clínica de sondagem. O que é profundidade clínica de sondagem?
é a distância da margem gengival até o fundo da bolsa ou sulco. Então, vamos ali na distal, a gente vai introduzir a sonda. Olha lá, lembrando que as minhas faixas mais espessas, na borda mais inferior é 4, na mais superior é 5. Então, eu sei que eu tenho 5 milímetros de profundidade clínica de sondagem. Nesse momento, eu já posso falar para o meu colega se o sítio sangrou ou não, concomitantemente ao movimento de sondagem. Vamos lá no centro. No centro, eu tenho, olha lá, profundidade clínica de sondagem. Então, é o fundo da bolsa ou sulco até a margem. Olha lá, eu vou ter 6, 7 milímetros de profundidade clínica de sondagem. Tudo bem? Porque é a distância da margem gengival até o fundo da bolsa ou sulco. E, finalmente, na mesial, a gente introduz a sonda. E olha lá, eu vou ter 3 milímetros de sondagem no sítio mesial. Então, 3 milímetros de sondagem no sítio mesial. Quanto o meu paciente perdeu de inserção? Eu vou fazer a soma desses valores, a soma do que ele perdeu na recessão com a soma do que ele perdeu na bolsa. Então, olha lá, 2 mais 5, 7. Então, a minha perda clínica de inserção na distal foi de 7 milímetros. No centro, ele perdeu 3 milímetros daquela recessão gengival que ele tinha. E ele tem uma bolsa de 7 milímetros. Então, a perda clínica de inserção dele foi 10 no sítio central. E no sítio mesiovestibular, 2 milímetros de recessão com 3 milímetros de sulco. Ele tem ele tem um sítio saudável nessa região, mas a perda clínica dele de inserção foi 5. Tudo bem? Vamos para o dente 48 de novo. Então, olha lá, dente 48. Eu já medi as recessões, então agora eu vou medir os sítios de bolsa ou sulco gengival. Então, olha lá na distal. Eu vou introduzir a minha sonda dentro do sítio. A profundidade clínica de sondagem é a distância do fundo da bolsa ou sítio até a margem. Olha lá, eu percebo que aquela minha faixa espessa de 5 milímetros sumiu e ele ainda entrou mais 1 milímetro. Então, eu tenho 6 milímetros de profundidade clínica de sondagem. Então, eu vou aqui na minha segunda linha, profundidade clínica de sondagem, e vou anotar o valor que eu obtive, 6. No sítio central, vamos lá, profundidade, distância do fundo da bolsa até a margem, olha lá, eu tenho entre 4 e 5 milímetros. A gente sempre arredonda para o maior valor. É melhor eu superestimar a doença do meu paciente do que eu subestimar a doença do meu paciente. É melhor eu achar que ele tem mais bolsa do que ele de fato tem. Então, aqui no centro, eu vou mensurar 5. E na mesial, vamos lá, profundidade clínica de sondagem. Distância do fundo da bolsa ou sulco até a margem gengival. Ele tem um cálculo bem grande que dificulta bastante a inserção da minha sonda. Muitas vezes a gente tem que raspar o paciente para conseguir enxergar. Mas olha lá, ele vai ter 3 milímetros de sondagem. Então, vamos lá, vamos calcular o nível clínico de inserção ou a perda clínica de inserção desse meu paciente. Ele tinha 6 milímetros de bolsa,
Mas, olha lá, a gengiva dele estava hiperplasiada, edemaciada. A minha margem gengival estava 2 milímetros coronal a JEC, por isso eu coloquei aquele sinal negativo. Portanto, na hora de fazer a soma, eu vou somar o 6 com menos 2. Então, a perda clínica de inserção do meu paciente vai ter sido 4. No meu sítio central, ele tinha 0, a margem gengival coincidia com a JEC, mas ele tinha uma bolsa de 5. Então, a perda clínica de inserção do meu paciente foi 5. E olha lá, na mesial, ele tinha uma recessão de 2 milímetros, com um sulco de 3 milímetros, então a perda clínica de inserção do meu paciente foi 5. Em ambos os sítios mesiais, tanto do meu elemento 18 quanto do meu elemento 48, olha que interessante. Eu tenho um sulco que poderia ser considerado saudável. Por quê? Porque esse sulco não excede os 3 milímetros, certo? Mas olha que interessante, a partir do momento que eu somo aquela perda que ele teve e que está sendo representada aqui pela recessão, a somatória vai ser 5. Portanto, ele é sim um paciente doente, ele é um paciente periodontal. Um passo que eu acho interessante que vocês se habituem a fazer é desenhar nesse esquema, nesse periograma esquemático. Então, olha lá, no sítio mais distal do meu elemento 18, ele perdeu 7 milímetros de inserção. Cada linha dessa corresponde a 2 milímetros. Então, vamos lá. 2, 4, 6, com 1 milímetro, 7. Eu vou fazer uma bolinha bem aqui. No meu sítio central, 10. Então, olha lá. 2, 4, cadê? 4, 6, 8, 10. Eu vou fazer uma outra bolinha. E no meu sítio mais mesial, 5. Então, olha lá. 2, 4, 5. Quando eu uno os pontos, eu consigo enxergar o perfil de perda desse meu paciente, de forma que eu vou enxergar todo esse padrão, como se fosse no meu manequim transparente, em que é muito nítido o desenho que se forma com a perda de inserção desse meu paciente. Tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa, então, no elemento 48. Então, olha lá. No sítio mais mesial, a perda clínica de inserção do meu paciente foi 4. Cada linha tem 2 milímetros, então, olha lá, 2, 4. A bolinha vai estar aqui. No sítio mais central, a perda clínica de inserção do meu paciente foi 5. Então, vamos lá. 2, 4, 5. Um pouquinho mais apical. E no meu sítio mais mesial, a perda clínica de inserção do meu paciente também foi 5. Então, vamos lá. 2, 4, 5. Quando eu uno os pontos, eu tenho um perfil de destruição da inserção periodontal desse elemento dentário. Tudo bem? Lembrando que é importante a gente também mensurar, olha lá, a mobilidade. Lembrando que a gente vai optar sempre por fazer esse teste utilizando 2 instrumentos, um pela vestibular e um pela lingual, ou então o dedo e o instrumento. Nunca utilizar os 2 dedos para fazer esse teste. E a gente também já pode anotar na coroa desse dente, ou mesmo abaixo, aqui na linha, próximo a esse espaço que pede para a gente notar a mobilidade, a gente já pode anotar se esse dente tem algum tipo de lesão de furca.
também é um dado bastante importante nesse momento para a gente poder enxergar o padrão de doença do meu paciente. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Qualquer coisa, vocês sabem que eu tô à disposição de vocês, tá bom, meus amores? Eu vou terminar de preencher o periograma, vou fotografar e vou mandar as fotos para vocês, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês.